Olá, amigos e companheiros de jornada espiritual. Hoje, o nosso tema é para falarmos sobre o trabalho como instrumento de aperfeiçoamento. Se formos buscar a origem no dicionário, o significado, na verdade, da palavra trabalho, nós vamos encontrar lá descrito dessa forma, que é uma atividade produtiva ou criativa que o homem executa para atingir a um determinado fim. Se formos analisar o trabalho para além de um simples significado de um dicionário, nós vamos compreender que o trabalho ele tem uma magnitude, uma importância no processo evolutivo da humanidade, de tal forma que ele se torna uma lei divina. Nós temos lá no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, uma lei exclusiva para tratar disso. Lei do trabalho. Se for elevado à categoria de lei, é porque significa que para o indivíduo isso deve ser tomado como um princípio regulador da sua conduta enquanto encarnado. Mesmo aqueles que não têm o trabalho material, as palavras dos Espíritos nos levam a perceber que quando se fala em trabalho, não se resume apenas a uma atividade material, mas o se colocar na vida em serviço. Por que isso? Lá nas perguntas do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um item primeiro que vai versar sobre a necessidade desse trabalho. A necessidade para um indivíduo encarnado. E nós vamos ter como resposta dos espíritos amigos que a função, essa necessidade, ela parte para dois pontos. Um que pode ser considerado como um ponto para expiação. O trabalho nos ajuda nos processos expiatórios de burilamento da nossa existência. E um outro ramo que o trabalho se coloca no papel de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Então, sem o trabalho, nós ficaríamos na infância da inteligência. Isso é que os espíritos nos falam. E o que é isso? Porque o trabalho, já segundo as outras teorias humanas, sociológicas até, vai dizer, o trabalho vai dignificar o homem, vai dar um significado a essa existência, vai dar a ele um desenvolvimento de habilidades que vão ajudá-lo na sua manutenção enquanto ser vivente. E também os espíritos nos informam. O trabalho é a oportunidade que o indivíduo tem de se responsabilizar por si próprio. No momento em que eu tenho que me manter fisicamente falando, com o esforço do meu trabalho, eu estou aí exercitando um primeiro princípio que é de cuidar de mim mesmo. Quando somos crianças, nós somos cuidados por outrem. Mas nós, desde pequenos, somos ensinados que é importante que o ser se desenvolva
de tal forma que ele crie uma independência para si, e essa independência também está versando sobre as questões da materialidade. A manutenção, que é a responsabilidade do indivíduo em todos os aspectos físicos, os aspectos morais e os aspectos espirituais. E em todas essas três instâncias exige-se um trabalho. O da materialidade exige a habilidade para executar determinada atividade que vai gerar um benefício financeiro que vai ser produzido, então, vai ser dando oportunidade para ele produzir outros bens e consumos para si próprio. Na questão do trabalho espiritual, dessa ligação, desse entendimento dele como ser espiritual. E das questões emocionais também. A inteligência que fala o Livro dos Espíritos, essa inteligência não só da conserva cultural, a inteligência mais ampla, liberta o homem, o torna capaz de pensar melhor, de ver por todos os ângulos. Né? E é importante lembrar que também são palavras dos Espíritos, que tudo na natureza trabalha. Não há esse processo de estagnação da natureza. Ela trabalha em função da manutenção de todo o ecossistema que a gente vive. Então há um esforço, sim, proveniente desse trabalho que é da lei divina. E aí, na pergunta, tem uma pergunta muito interessante, que eu acho importante frisar, que os espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta na 680 se não há homens que são incapazes para o trabalho, né? Qualquer que seja, e cuja existência é inútil. E os espíritos bondosamente vão nos responder o quê? Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil segundo as suas faculdades. Então, talvez eu não tenha nessa minha encarnação a possibilidade do desenvolvimento das habilidades técnicas produtivas ou criativas, que eu vou usar o corpo físico como um veículo de trabalho. Mas eu tenho o desenvolvimento da minha inteligência que pode também produzir. E aí nós vamos ver grandes exemplos de pessoas, de físicos, né? O físico que morreu há uns 3 anos, ele tinha uma doença e ele começou a paralisar os membros, mas a inteligência era tão grande que ele criou um mecanismo de comunicação via computador que ele podia se comunicar. Então, mesmo com incapacidade no meu veículo físico, eu posso estar em trabalho, em serviço, usando as minhas outras faculdades. E é uma questão que a gente às vezes se pergunta: poxa, mas se eu sou muito rico, eu não preciso trabalhar. Eu posso viver da renda, dos recursos que a minha família me deixou, da minha renda. O Livro dos Espíritos, a palavra dos Espíritos é bem clara. Um homem ocioso, sem o desenvolvimento de suas outras habilidades, é inútil à sua evolução. E Deus, Ele oferece todos os meios para que possamos desenvolver a nossa plenitude. Então é necessário, eu posso não ter aqui a necessidade do trabalho braçal, né? Do trabalho cotidiano, daquele salário de todo mês para as coisas materiais. Mas eu não posso deixar que minha mente fique sem trabalho, porque eu posso ser rica, bilionária, mas eu tenho todo um trabalho a ser executado no campo da moralidade, no campo social, que é de tão valia quanto aquele que me dá o recurso, a manutenção da minha vida e dos meus familiares.
Então, meus irmãos, é importante pensar que o trabalho não é um esforço inútil. Ele é uma necessidade para o nosso aprimoramento enquanto espírito encarnado e, consequentemente, todo o desenvolvimento desse trabalho vai gerar primeiro um benefício a mim e, com certeza, um benefício aos demais quando eu estou na frequência do bem. Por isso que é importante alertar que os trabalhos, eles têm que ser visando o bem coletivo. Aqueles trabalhos cujo primeiro beneficiado é só eu, o segundo é só eu, o terceiro é só eu, somente um único beneficiário, em detrimento a muitos outros, ele não é esse instrumento de aperfeiçoamento. Ao contrário, ele está me fazendo me apegar nas minhas viciosidades e vai me fazendo deixar impedindo o meu crescimento espiritual. Então, sigamos avante, reconhecendo que a natureza trabalha e nós também devemos trabalhar. E que nos mundos superiores também haverá trabalho, só que os trabalhos de outras esferas estão sempre condicionadas às necessidades e às habilidades de cada mundo. Mas haverá sempre trabalho, porque o trabalho é o que ajuda o homem na sua caminhada de aperfeiçoamento. Muita paz a todos e trabalhemos juntos com o Cristo para fazermos de nós pessoas melhores e de todos aqueles que estão conosco, dando também uma oportunidade para o aperfeiçoamento. Muita paz.